Vicente nunca mais foi visto. Seu caminhão, encontrado abandonado na curva maldita, tornou-se um relicário de horror. Os bancos, rasgados por garras invisíveis. O volante, coberto de uma substância escura que os peritos não ousaram identificar. E no chão, uma poça de líquido negro que formava sob a luz do sol a silhueta de um vestido de noiva. Os moradores, supersticiosos, mantinham distância, mas as crianças do vilarejo, atraídas pelo macabro, desafiavam os pais para ver o carro do demônio. Diziam que se alguém encostasse a orelha na lataria, ouvia-se um choro de bebê misturado a risos femininos. A lenda de Clara espalhou-se como praga. Viajantes de outras cidades contavam histórias de uma mulher de branco que surgia na neblina, perguntando por Vicente, antes de desaparecer deixando um rastro de flores negras. Os taxistas, ao passarem pela estrada, benziam-se e aceleravam, mas não sem antes ver o rosto pálido dela refletido no retrovisor. Um deles, desafiador, parou ao vê-la acenar. Clara entrou no veículo, sentando-se no banco traseiro, e sussurrou: "Meu filho nascerá esta noite. Você será o padrinho." O homem desmaiou. Ao acordar, estava sozinho, mas no banco ao lado havia um lírio branco, murchando, fedendo a carne podre. Até os animais sentiam a maldição. Cães uivavam para a lua cheia, arranhando portas, como se algo os perseguisse. Gatos sumiam por dias, para retornar com folhas de lírio presas nas patas, os olhos brilhando com uma inteligência maligna. O rio, antes cristalino, arrastava agora uma água escura que corroía a terra, e peixes eram encontrados mortos, os corpos deformados como se tivessem sido queimados por dentro. O padre da aldeia, homem de fé inabalável, tentou exorcizar o trecho da estrada onde Clara morrera. Reuniu os fiéis numa procissão noturna, carregando tochas e crucifixos. Enquanto entoavam salmos, porém, a neblina engoliu-os. O crucifixo do padre quebrou-se, e as tochas apagaram-se, uma a uma. No escuro, Clara surgiu no centro do grupo, o vestido flutuando como fumaça, o ventre pulsando como um coração. "Vocês rezam para um Deus que me abandonou", disse, voz ecoando como um coro de vozes mortas. "Agora, rezem para mim." Na manhã seguinte, os fiéis foram encontrados agrupados na margem do rio, de joelhos e mãos postas, todos irreconhecíveis, como se tivessem envelhecido décadas em horas. Os mais corajosos, ou insensatos, juravam que nas noites de tempestade era possível ouvir o caminhão de Vicente rugindo pela estrada. Os faróis cortavam a escuridão, mas quando alguém se aproximava, só havia vazio, e o eco de um grito que não era humano nem animal, mas algo entre os dois. A aldeia, outrora esquecida, tornou-se um ponto no mapa do terror. Forasteiros chegavam para desafiar a lenda, mas nenhum saía ileso. Um fotógrafo, munido de câmeras e equipamentos, passou a noite na curva maldita. Suas fotos, reveladas ao amanhecer, mostravam apenas uma figura borrada de vestido branco, com dezenas de braços saindo do ventre inchado, arranhando o vidro da lente. Ele enlouqueceu, repetindo: "Ela não está sozinha. Ela traz os mortos." E assim, Clara tornou-se mais que uma lenda, uma força da natureza. Não era apenas uma alma penada, mas a personificação da vingança feminina, do ódio que transcende a morte. Os moradores aprenderam a viver com o medo, a trancar as portas e nunca, nunca, falar o nome de Vicente em voz alta. Pois diziam que se o nome ecoasse na escuridão, o próprio ar se condensava, e um sussurro respondia: "Ele está aqui." A estrada, agora um ser vivo de asfalto e sombras, respirava em ciclos de agonia. Clara e Vicente, presos em uma dança macabra, vagavam não mais como humanos, mas como entidades condenadas a repetir sua tragédia por toda a eternidade. Ela, vestido espectral flutuando como fumaça, percorria o acostamento com passos que não tocavam o chão. Ele, uma figura translúcida de olhos arregalados e mãos sempre no volante de um caminhão invisível, dirigia em círculos, fugindo de um destino que não podia escapar.
Nas noites de lua cheia, os dois se encontravam. Clara surgia à beira da pista, o ventre inchado agora uma cavidade escura de onde saíam vozes de crianças não nascidas. Vicente, atraído como mariposa à chama, parava seu veículo fantasma e descia, tentando correr. Mas suas pernas afundavam no asfalto, que se liquefazia em alcatrão negro. Você prometeu o céu, ela sussurrava, e o ar ao redor congelava, formando cristais de gelo que cortavam sua pele como navalhas. Vicente gritava, mas sua voz era engolida pelo vento, que carregava o cheiro de lírios apodrecidos e sangue. Se quanto o castigo era preciso. Clara arrancava-lhe pedaços de alma, um por um, e os guardava no ventre vazio. Cada fragmento se transformava em uma réplica de seu filho morto, criaturas de dentes afiados e olhos brilhantes que o dilaceravam por dentro. Vicente, porém, não morria. Renascia a cada amanhecer, apenas para reviver o horror. Uma eternidade, de partos monstruosos e mortes sem fim. Os moradores, já acostumados ao sobrenatural, evitavam nomear o casal. Chamavam a maldição de os Eternos. E contavam às crianças que se ouvissem um caminhão sem motorista, ouvissem uma noiva de bósnios e véu sujo, deveriam fechar os olhos e rezar para que o amanhecer os alcançasse. Mas até o sol era cúmplice da maldição. Seus raios não dissipavam as sombras, apenas as tingiam de vermelho, como um lembrete do sangue derramado. Às vezes, em noites de tempestade, os dois apareciam juntos. Clara sentada na cabine do caminhão, acariciando o rosto de Vicente, enquanto ele, catatônico, segurava um volante que não existia. Viajavam por estradas que só eles viam, em direção a um horizonte que nunca chegava. Os faróis, apagados, ainda cegavam os vivos que ousavam cruzar seu caminho, e os retrovisores refletiam apenas o vazio, como se a realidade ali fosse um véu rasgado. E assim, entre a névoa e o eco, Clara e Vicente permanecem, não como vítimas ou algozes, mas como dois lados da mesma moeda maldita. Ela, a vingança que se alimenta de culpa. Ele, a culpa que se alimenta de arrependimento. A estrada é seu inferno, o asfalto seu cárcere, e o ventre dela, o útero de uma eternidade sem perdão. Dizem que se alguém parar exatamente na curva onde tudo começou e escutar com atenção, ouvirá dois gritos, um de ódio, outro de desespero, entrelaçados como um hino à condenação eterna. E no silêncio que segue, o sussurro final: nunca termina. Nunca.